Bem, pessoal, boa tarde. Tudo certo com vocês? Na última aula, a gente comentou sobre a estrutura de repetição utilizando o comando for. E aí depois a gente fez alguns exercícios, correto? A gente pegou e fez um exemplo de exercício e depois a gente foi trabalhando outras listas que inclusive eram para vocês terem entregue até hoje, se não me engano. Ok? Bem, tendo em vista... Até meia-noite para entregar. Até a meia-noite de hoje. Olha que beleza. Quando a gente fala em estrutura de repetição, como a gente comentou lá na aula anterior, que a gente viu a estrutura de repetição, a gente trabalha com três tipos de estrutura. A primeira, a mais comum e até mais simples, é o for. Depois a gente tem o while e do while. Então, aula passada a gente viu o for. A gente entende que o for ele é uma estrutura pronta já. Por que pronta? Porque ele já tem uma fórmula para ser aplicada e se não for aplicada daquela maneira, ela não funciona, correto? Eu tenho um valor inicial, que eu inicializo uma variável contadora. Eu tenho um valor de verificação, que é sempre que quando ele faz a verificação e tem um limite, então é contado da variável do valor inicial até aquele valor de verificação, e toda vez que ele passa pelos comandos, ele acrescenta um valor a esse número que a gente faz a verificação. Por padrão, vamos falar em 90% dos casos, o acréscimo é de 1, ou seja, executou uma vez, faz, executou outra, faz. Mas tem casos que a gente precisa executar isso aí multiplicado por 2, por 4, por 16, 32, por 10, por 100. Por exemplo, se eu quisesse fazer um contador de 10 em 10, de 0 até 1000. Então, 0, 10, 20, 30, 40, eu teria que acrescentar, em vez de ir lá e fazer conte ou i mais mais, conte mais mais, eu iria fazer i igual a i mais 10, inicializando o i no 0, que é 0, 10, 20, 30, 40, 50, e iria fazer essa contagem, correto? Aí eu passei a outra aula que não precisa ser um número que o programador saiba, mas desde que seja um número informado através de uma variável. E a gente fez o exercício. Calcular a média dos alunos de uma sala, ok? A média de nota, ou seja, na disciplina de programação eu quero saber qual foi a média de vocês. Então eu vou... quantos alunos teve a sala? Eu não sei. O ano passado eu tive 38, esse ano tem 37, ano que vem pode ter 40, depois pode ter 35, conforme o ano muda. Aí eu posso informar esse número através de uma variável e fazer essa verificação em vez de um número fixo através da variável, como a gente mostrou lá. Isso é toda a estrutura que eu posso utilizar no for. Então eu tenho que saber o valor inicial, o valor final e quanto eu vou incrementar. E, logicamente, os códigos que vão ser executados. Em alguns casos, eu não tenho como saber o valor final. E como que eu vou utilizar uma estrutura for? Alguém se arrisca? Usar uma estrutura qual? A estrutura for em um número que muitas vezes eu não sei o final dela. Por exemplo, uma caixa d'água. Eu não sei quanto tem de água lá dentro, correto? Eu não sei se tem a caixa d'água 499 ou se tem 1 litro. Eu teria que definir uma condição para ela parar? Então, você teria que definir uma condição. Essa condição através de um sensor, né? No caso, uma caixa d'água, exemplo que a gente pode ter uma boia. Ok? Mas imagina uma boia eletrônica que vai fechar uma torneira quando essa boia chegar a um determinado nível. Ok? Eu não consigo utilizar uma estrutura dessa com o for. Eu preciso utilizar uma outra estrutura. Essa outra estrutura é o comando while. While de enquanto. Correto? Enquanto estiver executando, enquanto estiver em tal condição, execute. Então, é esse comando aqui que a gente vai aprender, da linguagem C. Só que ele se repete na Pascal, em Java, em PHP, em qualquer linguagem, ela se repete, a condição while,
ela está presente, ok? Mas Pode falar. com você a gente só vai programar em C. Só em C, só a linguagem C, ok? Vocês, teoricamente, aprenderiam o pseudocódigo, né? Só que se eu passar só o pseudocódigo, que talvez seja até mais fácil, devido a essa quarentena, pandemia, eu iria passar em pseudocódigo e em C, ok? Só que devido a essa quarentena, vai ficar quase que impossível vocês aprenderem a linguagem C, né? A linguagem C, o pseudocódigo. Aprender vocês aprendem. Mas seria uma carga de trabalho muito grande. Imagina os exercícios que eu estou passando, eu passaria o triplo. Por quê? Porque eu peço em fluxograma, peço em pseudocódigo e peço na linguagem C. Então vocês iriam ficar com uma carga de trabalho muito grande. Então eu só estou pedindo agora com a linguagem C. Ah, mas por quê, professor? Primeiro que se vocês forem programar profissionalmente mesmo, vocês vão utilizar a linguagem C, ok? E posteriormente, nas disciplinas dos próximos anos, e até na maioria dos projetos que vocês vão desenvolver, vocês vão utilizar a linguagem C ou a linguagem Wiring, que é bem parecida com a linguagem C que a gente trabalha no Arduino, entendeu? Por isso que eu só estou passando os exercícios agora na linguagem C. Ah, professor, mas eu vou precisar fluxograma lá na frente? Vai. O que a gente aprendeu em sala de aula, vocês já dão conta de aprender sozinho, ok? Então, voltando aqui, a gente vai trabalhar com a estrutura while, que é uma estrutura de repetição para o número definido de repetição. Quer dizer, numa estrutura de repetição para o número definido, eu tenho uma estrutura for, correto? Então, eu tenho um número definido de repetições. Ou o número fixo ou o número de variáveis. Ou o número através de variáveis, como a gente fez no exemplo na última aula que está lá no site. Então, beleza. Eu consigo utilizar a estrutura for, ela é mais simples, mais fácil de ser trabalhada. Ela já não tem como dar erro, assim, não tem como eu fazer algum erro, não tem como eu criar um looping dentro dela, correto? Só que nem sempre eu consigo utilizar essas estruturas. Então, para quando eu não tenho esses valores pré-determinados e definidos, eu tenho a estrutura de pré-condição, que é o while, ou a pós-condição, que é o do while. Qual que é a diferença de uma para outra? O while ele verifica e depois ele executa. O do while ele executa, do inglês fazer, né? E depois ele verifica. Imagina uma bomba, em que caso eu vou usar isso daí? Numa bomba, por exemplo, eu não poderia usar, né? Primeiro exploda e depois verifique. Não tem jeito, né? Então aí eu tenho que utilizar a estrutura while. Verifique primeiro e depois exploda. Certo? Estrutura de repetição para números indefinidos de repetições, que eu uso tanto o while quanto do while. Essa estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes em que um trecho do algoritmo deve ser repetido. Nossa, professor, quando eu vou fazer isso? É aquele exemplo do robô. Eu não sei em que local da sala ele está, mas eu sei que ele tem que andar 1 metro por vez até chegar perto da parede, até encostar na parede. Mas quando eu sei que ele vai ficar encostado na parede? Não sei. Então ele tem que se repetir até você chegar em um determinado ponto, okay? Através de um sensor, muito provavelmente. Você coloca um sensor no teu robô, ele vai andar 1 metro por vez e quando ele chegar na parede, ele vai parar. Ele sabe como que ele vai parar? Não, ele não sabe. Se ele for mais forte que a parede, ele derruba a parede. Se ele for mais fraco que a parede for mais resistente que a força do robô, ele vai chegar na parede e vai ficar rodando à toa até queimar. Então eu tenho que colocar um sensor e falar, eu não sei que ponto da sala você vai estar, mas você tem que andar até a parede. Então você vai utilizar uma estrutura while, certo? Embora o while também possa ser utilizada quando se sabe esse número. Então o while ele serve para qualquer condição, até condições que eu sei o número de repetições que vão ser necessárias, ok? Eu posso colocar um while numa estrutura for?
eu tenho uma estrutura for montada. Eu posso utilizar o while ao invés do for? Pode. Ele vai suportar isso aí desde que você configure todas as condições necessárias. Mas nem sempre uma condição for vai atender uma condição while. Ok? Então, em C, a gente implementa 2 comandos para essa situação. O while e o do while. 90%, 95% das vezes vocês vão utilizar o while. Muitos casos específicos que vocês vão utilizar o while, ou do while. Certo? A diferença importante entre os laços while e do while envolve o momento que a expressão booleana é verificada, ou seja, a verificação. Okay? Lá não tem i igual a 0, i menor ou igual a 4. Esse i menor ou igual a 4 é a verificação. Ok? Com while, a expressão booleana é verificada e depois o corpo do laço é executado. Como eu falei anteriormente, com o do while, primeiro o corpo é executado e depois a verificação acontece. Quando que eu utilizei muito isso daqui? Sim, quando eu programava em Clipper, não existia o teclado para você ir lá no ícone, né? E para você ir no ícone lá, clicar e abrir o algoritmo, abrir o programa, você entrar, tá? Você tinha que fazer um menu e falar, ó, eu tenho da opção 1 até a opção 5. Cadastrar, alterar, cadastrar, alterar, excluir relatório, que seja. Eu tenho da 1 até a 5. Ah, beleza. Se o cara digitar 6, eu tenho que ter uma condição para falar, ó, a opção é inválida, certo? E aí a gente utilizava do while, que a gente falava que era orientado a menu, né? Programação, a gente utilizava a estrutura orientada a menu. Então, como que é a estrutura do while? A sintaxe é a condição, o while, pode falar. Você já subiu esses slides no Teams ou não? Não, ainda não subi. A do for eu já subi. Esse daqui, assim que terminar, eu já subo. Beleza, obrigado. Beleza? Vocês estão conseguindo ver a tela aí, né? Sim. Eu sim. Ah, então beleza. Não, assim que terminar, eu já subo ele no Teams para vocês acessarem. O corpo do laço é executado 0 ou mais vezes, né? Então, a condição é o seguinte, o while, condição e o corpo do laço, que aqui são os comandos que eu vou executar. Como que eu faço em fluxograma? Exatamente igual ao for, não tem diferença nenhuma. Ok? O fluxograma ele não distingue um fluxograma while ou for, ok? Ele não faz essa distinção. Então a gente vai fazer um exercício aqui, ó. A gente vai fazer um algoritmo que solicite ao usuário um número que seja capaz de exibir todos os números inteiros a partir do digitado até 50. Ou seja, o usuário vai digitar um número até 50, ok? Vamos falar que ele vai digitar 48. Então, quais são os números que vão ter que ser exibidos? De 48 e 50. 48, 49 e 50. Você sabe qual o número que o usuário vai digitar? Inicial? Não. Ok? Mas eu sei o número final. Então, eu posso fazer essa estrutura com for, mas eu também posso fazer ela com while. Ok? Então, como que vai ser o fluxograma? Início, digite um número, a entrada de um número e verifica. O número é menor ou igual a 50? O número é menor ou igual a 50? Vamos falar que ele digitou 48. Ele vai vir aqui mostrar o 48. O número vai receber 48 mais 1. Vai passar a valer quanto? 48? O número, quer dizer, vai passar a valer 49. Ele vai vir para cá. Número é menor ou igual a 50? Sim. Ele vai mostrar 49 e vai somar 1. Número 50. Passa 50. Vem para cá. Número é menor ou igual a 50? Sim. Sim. Mostro 50.
soma 1. Passa a valer quanto? Número? 51. 51 é menor ou igual a 50? Não. Não. Executa e cai fora. Certo? Esse aqui é o fluxograma. Beleza? Na linguagem C, lembrando que eu preciso do std.io, std.lib, ok? Preciso do int.my, não façam isso, que não copiem só isso daqui que não vai funcionar. Não adianta vir aqui, dar um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar que não vai funcionar, ok? Então ele vem aqui, ó, eu só preciso de uma variável número, eu não vou ter uma variável contadora, desculpa pessoal, contadora eu vou ter que vai ser a própria variável que o usuário vai inserir, eu não vou ter uma variável somatória, certo? Aqui eu estou inicializando, nesse momento aqui, ó, eu estou inicializando o número, tá vendo? Pode falar. Não deveria ter um ponto e vírgula aqui, depois do número menor ou igual a 50? Não. Mesma coisa do if-else. Lembra que o if-else não tem ponto e vírgula? Porque o comando ele continua. Na verdade, o comando ele só termina aqui. Ok? Na chave. Deixa eu ativar o zoom it. Aqui, pessoal. Aqui, nesse momento, eu estou inicializando. O usuário vai inicializar a variável número para mim, certo? O while vai entrar aqui, ó. O while, ó, aqui abre e aqui fecha, certo? O while, número menor ou igual a 50. Essa daqui é a condição. Ó, o while, enquanto o número for menor ou igual a 50, vai executar esse aqui. Ah, professor, e se o usuário digitar um número maior que 50? O que vai acontecer com esse algoritmo? Alguém chuta? Ele vai dar pau. Ele não vai ir. Não, ele não vai dar pau nenhum. Ele não vai mostrar nada, correto? Ele vai ter um erro de semântica, ele não vai ter um erro de sintaxe. Não vai ter nenhum erro, não vai falar, ó, tem coisa errada aqui. Pode falar. Eu consigo criar, por exemplo, uma condição em while, Consegue. por exemplo, digitou 52, tipo, número ultrapassado, para aparecer isso? Então, aí entra o do while, entendeu? Aqui nessa condição eu utilizo o while. Ou eu coloco um if, certo? Com outro while verificando. Mas o do while, por exemplo, ele funciona nesse caso. Ó, enquanto o cara não digitar o número menor ou igual a 51, menor ou igual a 50, ele vai ficar pedindo o número até infinitas vezes, ok? Mas nesse caso aqui, vamos colocar que a pessoa saiba que ele tem que digitar um número menor que 50, ok? Então, aqui nesse ponto aqui, eu estou inicializando a minha variável, ó, número, e vamos falar que ele digitou 48, certo? Então, vem aqui, o while, número menor ou igual a 50. O número é menor ou igual a 50? É. Então, ele vai mostrar o número, aqui, ó, ele mostrou o número e fez o acréscimo. O número é igual a número, que era 48, mais 1. Número passa a valer quanto? 48 mais 1, pessoal. 49. 49. 49. Aí ele volta, ele sai daqui, ele verifica aqui, ó. 49. O while, número é menor ou igual a 50? É ou não? Sim. É menor ou igual a 50, ele executa de novo. Ele mostra o 49 e soma mais 1. 49 mais 1, 50. 50. Ele volta aqui. O while, número é menor ou igual a 50? É menor ou igual a 50. O 50 é igual a 50. Ele mostra o 50 e vem aqui, número igual a número mais 1. Passa a valer 51. Aí o que ele vem? Ele vem aqui e aparece aqui. O while número é menor ou igual a 50? Sim ou não?
51 Não. é menor. Não. Não. Então, o que ele vai? Ele cai fora. Ele vem direto para esta linha aqui. Entenderam? E executa. Executa não, e acaba. Ok? Então, Beleza. Então, quando que a gente usa o while? Imagina que você não saiba quando o sistema irá receber um valor, mas quando esse valor for recebido. Eu posso fazer essa condição também, pessoal, com for, sem problema nenhum. Eu não digitei o número aqui? Sim. Sim. Então, eu poderia fazer assim, ó, for i igual a num, que é o número que a pessoa digitou, e menor ou igual a 50, cada vez que passar, i mais mais. Eu posso resolver tanto com o while como com o for uma condição dessa. Ok? Imagina que... Agora vamos pensar o seguinte. Imagina que você não saiba quando o sistema irá receber um valor. Mas quando esse valor for recebido, o sistema deve parar. O que o senhor está falando, professor? Está maluco? Se eu fosse certo da cabeça, eu não tinha nem feito computação e nem tinha virado professor, né? Eu tinha ido fazer outra coisa na vida. Maluco eu sou também, né? Mas imagina que você vai ter um algoritmo, a gente vai criar um algoritmo que vai ler vários números inteiros. Mas quando receber um valor superior a 100, deverá ser interrompida a inserção desses valores. E uma mensagem com a quantidade de números digitados deverá aparecer. Então, imagina o seguinte, a pessoa está digitando lá, ó, digita todos os números que você tem aí, quando você digitar um número maior que 100, ele vai cair fora do sistema. Então, a pessoa vai digitar 51, 68, 72, 73, 74, 101. 101, o que ela tem que fazer? Cair fora do algoritmo, correto? Cair fora do laço, do while. Eu consigo fazer esse for em algum momento, utilizando for? Não. Não, porque eu nunca vou saber quando que a pessoa vai executar digitar esse número. Eu até consigo através de uma gambiarra, mas não dá certo. Assim, para efeito prático não tem essa condição. Então, como que eu faço utilizando o while? Certo? Só que aqui eu vou ter uma variável contadora, certo? Porque eu quero saber quantos números foram digitados. Se eu quiser saber quantos números foram digitados e a soma desse número, e a soma desses números digitados, a pessoa digitou 3, 7 e 8. Eu quero saber quanto que deu a soma disso aí. 18, correto? 3 mais 7, 10, mais 8, 18. Eu quero saber. Então, eu teria que ter, além desse... caramba, fugiu agora. Além da variável contadora, uma variável somatória. Ok? Mas, nesse caso, eu só quero o contador. Então, include stdio.h, include stdlib.h, int main, abre e fecha parênteses. Int, eu crio uma variável número e uma variável cont, do tipo inteira. A variável número refere-se ao número que o usuário vai ficar digitando enquanto ele digitar valores menores que 100. E a variável cont é para saber quantos números foram digitados. Certo? Eu faço uma inicialização, número igual a 0 e número e cont igual a 8, porque não foi digitado nada a 0. E o while, o número tem que começar sempre com valor menor que 100. Ok? Beleza. Então, ó, printf, aí dentro, ele entra no while. O número está valendo quanto nesse momento? E aí, pessoal? 0? 0, ó. Número vale 0. Número é menor ou igual a 100? Sim. 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 Então, ele vai vir aqui, ó. Número é igual a menor a 100, então, digite um número. A pessoa veio aqui, digitou
8, certo? Veio aqui e digitou 8. Conte estava valendo quanto? 0. 0. Conte mais 1. 1. Ele veio para cá. Número é menor ou igual a 100? Qual foi o valor que ele digitou? 8. 8. É menor ou igual a 100? Vai executar de novo. Correto? Ele veio aqui e digitou 73. Certo? Conte estava valendo quanto mesmo? 1. Correto? Mais 1, 2. Ó, você está vendo que ele não estava fazendo a verificação do conte aqui, tá vendo? Ele estava fazendo a verificação do número. Número está valendo 73. 73 é menor ou igual a 100? É. Ele executa de novo. Então a pessoa foi lá e digitou 11. Para ficar fácil para digitar com o mouse aqui. Para escrever com o mouse aqui. Conte estava valendo quanto? 2. Correto? Mais 1 passa a valer 3. Valendo 3, ele vem cá e vai fazer a verificação do número. 11. Certo? Conte. Número é menor ou igual a 100? 11 Sim. é menor que 100. Então ele vai vir aqui e vai pedir para digitar outro número. Ele vai digitar 180. 180. Ele vai fazer a conta, 180, né? Vai fazer a conta, não, ele vai contar, valia 3, conte mais 1, passa a valer 4. Ok? 4. Número número é menor ou igual a 100? Quanto que é o número aqui? 180 agora. 180. Ele é menor ou igual a 100? Não. Não, ele cai fora. E aí mostra essa mensagem aqui, ó. A quantidade de números digitados. Quantos números ele digitou? 4 números. 4? 4. Ok? Ele digitou 4 números. E aí cai fora do sistema. Eu conseguiria fazer isso com for, de forma bem simples? Não. Acho que não. Não consegue. Você tem que utilizar... o correto é você utilizar uma estrutura chamada while, no caso, né? Execute enquanto. Certo? Enquanto execute. Certo? Volta um pouquinho para cima rapidinho. Teria que ficar repetindo até atingir 100, não é? Não, até ele digitar um número maior que 100. Tá, mas de qualquer forma, se eu digitar conte mais 1, ele vai repetir, ele vai ficar indexando valor que ele vai indexar um valor que eu digitei, ou tipo, ele vai ficar em loop? Ele vai ficar em looping até você digitar um número maior que 100. Você pode digitar 1 milhão de números, inclusive. Você pode digitar 10, 10, 10, 10, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 31, 32, 32. Você pode digitar 1000 números. Lógico que você vai ter que repetir os números menores que 100, né? Mas você pode ficar digitando lá. Entendi. Okay? Então... A condição não é a quantidade de números digitados, sim quando você digita um número maior que 100. Ah, entendi. Então, ele vai ficar repetindo até digitar o número 100. Aí depois ele vai aparecer a quantidade de números digitados, que é o conte igual a conte mais 1. Isso. Entendeu? Entendi. Eu achei que era que nem a estrutura do for, que ele ia ficar adicionando valores até bater 100. Aqui eu tenho um exemplo. Eu vou explicar para vocês, depois vocês implementam, que aí vale nota. Ok? Que vocês já fizeram decomposição de números na matemática? Sim, sim. Já. Como que eu decomponho um número? Como que eu decomponho um número? Por exemplo, 5713. Isso aqui era a antiga placa do meu carro.
Vai ficar 5.000 mais 700 mais 10 mais 3. Isso, correto? Na verdade, a decomposição a gente faz... a gente retira os dígitos na sua casa de unidade, correto? Sim. Mas se eu precisar decompor esse número para só subtrair os algoritmos, desculpa, então ele ficaria numa ordem 5, 7, 1, 3, correto? 5, 7, 1, 3. Vamos supor que eu tenha que saber, que eu preciso quebrar esses números, saber os algoritmos. Por exemplo, quando eu faço um cálculo, vocês sabem que o CPF de vocês não é um número aleatório, certo? Todo mundo tem CPF aqui, não tem? Sim, ele é um cálculo específico que chega em 0. Só que eu me lembre. Não é em 0 que ele chega. Ele chega num número. Que vai validar o número anterior. Por exemplo, o meu CPF, ele acaba em 75. Ele faz um cálculo com todos os números, com todas as 9 casas, né, anteriores, antes do traço. E o traço final é o dígito verificador, que a gente fala. O final dele, o meu termina em 75. É o dígito verificador, certo? Outro lugar que a gente usa, outro lugar que a gente utiliza aí é em conta em banco, certo? Vocês podem ver que na maioria das contas, quem tem conta em banco aqui? Fala uma pessoa aí que tem uma conta em banco ou utiliza a conta do pai para alguma coisa. Todas as contas têm um dígito verificador, não tem? Sim. O que é esse dígito verificador? É para evitar erro de digitação no número da conta. Evitar ou pelo menos diminuir drasticamente. Imagina que eu tenho uma conta aí. 0,119 e ela tem um dígito verificador que é 8. Isso aí muitas vezes serve para agência. Por exemplo, a agência do Banco do Brasil aqui em Novo Horizonte, ela é a 119,8, a 0,119,8, né? O que acontece? Para mim não tem problema de errar a digitação ou da conta, que também tem um dígito verificador, ou da agência, ela faz um cálculo com esses números e fala para mim assim, ó, informe o dígito verificador. Eu vou lá e digito 7. Se eu não tivesse isso, vocês concordam comigo que a probabilidade de eu errar a digitação, vamos supor que eu venha aqui e digite 129. O dígito verificador seria o 8, novamente? Não. Não, né? Não, seria um outro número. Vamos falar 4. Por quê? Aí ele vai falar, peraí, o 129, o dígito verificador não é o 8, é alguma coisa. Ah, não, a minha conta está errada, é o 119. Ah, tá. O 119, o dígito verificador é o 8, tá correto. Por que ele faz isso daí? Para evitar erro de digitação. Imagina que você informa uma conta, uma agência, e a probabilidade de um número de agência ser o mesmo em outra agência é grande, certo? Porque é uma sequência de números. Começa na conta 1 e vai até na conta 1 milhão, que seja. Não estou falando que tem limite, mas vai até na conta 1 milhão. Então, a agência 119, ela tem a conta 1, tem a conta 2, tem a conta 3. A agência 120 já tem conta 1, conta 2, conta 3. Imagina que eu vou digitar alguma coisa, aí chega aqui e eu digito a agência errada. 129, 8. E aí a conta é a 1010, dígito 5, certo? Você concorda comigo que o sistema vai aceitar? Porque se existe a mesma conta em uma outra agência, eu vou fazer o depósito, só que vai cair pro beneficiário errado. E aí como que eu explico que eu depositei o dinheiro na conta errada para a pessoa que eu estou devendo o dinheiro?
Então tem uma verificação. Se a pessoa digitar o 129.8, muito provavelmente ele não vai deixar, porque ele vai falar, não, a agência está errada. Aí ele digita correto e vai para a pessoa certa. Entenderam? Ou na hora que a pessoa pegou o número da conta, ela foi lá e digitou o número errado na conta. Iria cair para uma outra pessoa se não tivesse o dígito verificador. Vamos falar que em vez da 1010, ele errou e pegou a 1012. O dígito verificador da 1012 não é o mesmo que a 1010. Então, o que ele faz? Ele fala que está errado. Aí a pessoa tem que ir lá e corrigir. 1010, dígito 5. E aí dá certo o depósito. Ok? É isso. É muitas vezes... Mas para fazer isso, eu tenho que decompor o meu número. Eu tenho que destrinchar o meu número. Como que eu uso isso daí, pessoal? Só tem um jeito. Utilizando o for. Imagina que eu queira saber o número, destrinchar o número 5713. Qual que é o número? O 3, o 1, o 7 e o 5. Por que de trás para frente? Porque na linguagem C eu só consigo fazer de trás para frente pela restrição de casas, pela restrição do operador que eu vou utilizar. Olha o fluxograma aqui, ó. Início, número. A pessoa vai digitar um número. Então eu quero destrinchar. Vamos falar que eu quero destrinchar o número 8.325. 8325. A pessoa digitou 8.325. Número é menor que zero? É maior que zero? Se for verdade, o que ele faz? Ele precisa de uma variável resultado que vai receber o número mod 10. Ele vai pegar o número que vai ser digitado e vai receber o resultado do número inteiro aqui, certo? O que é esse resultado do número inteiro? Opa. Oh, caramba, o mouse tem que estar na tela certa. Ó, no exemplo lá, o número 5713. Certo? 5713, eu vou fazer o modular dele aqui. É o resto da divisão. Eu vou pegar esse 5713 e dividir por 10. Certo? Dividir por 10. O resto dessa divisão, que eu vou colocar aqui, qual que vai ser? Ó? Vai ser o 5. 5 vezes 10, 50. Certo? 57 menos 50 sobra 7. Eu vou abaixar o 1. Aqui, ó. O 7. Certo? 7 vezes 10, 70. 70. Sobra 1. Sobrou 1. Correto? Aí eu abaixo o 3 e fica 13. E aqui, 13 para 10 é 1. 571. 1 vezes 10, 10. Para 10, sobra 3. 10 para 13, sobra 3, correto? A variável R aqui vai valer quanto? R vai valer quanto aqui? 3. Ó, Vai valer 3, no caso? Vai valer 3. Por que vai valer 3? Porque eu quero saber o resto, ó. O módulo da divisão aqui, ó. Módulo é o resto da divisão. Certo? Vai valer 3. Então, R passa a valer 3. Certo? Então, ele vai vir aqui e vai mostrar na tela o número 3. Só que antes de mostrar, ele faz a divisão. Por quê? Porque eu tenho que guardar esse número. Eu não calculei o primeiro dígito aqui. Eu ainda tenho que calcular o dígito 1, o dígito 7 e o dígito 5. Ok? Beleza. Essa é a primeira parte. Então,
Ô, caramba, perdi o mouse de novo. Aqui, ó, o R está valendo 3, certo? E o número passa a valer 571. Não é mais... Não é mais 513. Por que não é mais 513? Ó, eu fiz uma divisão. Quando eu pego o número e divido por 10, o que me dá de resultado? O número inteiro. Deixa eu abrir o Excel aqui, ó. Se eu vier aqui, ó, fazer 57, ô caramba! Se eu vier aqui, ó, digitar 57, 13 e dividir isso daqui por 10, o que me resta? Opa! Vai restar só a unidade. É o 3. Ó, se eu vier isso aqui, ô caramba de Excel! Isso daqui dividido por 10, e eu vou falar que eu quero somente o número inteiro, vai sobrar quanto? 571. Oi? Beleza. 571. Beleza? Opa, deixa eu voltar para a tela. Então, 571. Número está valendo 571. Deixa eu perguntar aqui. Então, ele mostrou o 3, que foi o resultado anterior, correto? E aqui ele dividiu 571. O número 571 é maior que 0? É. Então, ele vai fazer de novo o processo de resto da divisão. A modulação, certo? Isso aqui é um 10, tá, pessoal? Antes que alguém pergunte aqui. Isso aqui é um 10. Então, ele vai fazer 57. Ele faz o 5, certo? O 5 não pode, ele pega o 7. 5 vezes 10, 50. 50. 57 menos 50, sobra quanto? 7. 7. 7 não pode, ele abaixa o 1. 71 é 7. 7 vezes 10, 70. Certo? Sobrou Sim. quanto? 1. 1. Tem alguma coisa para eu baixar agora aqui? Não. Não. Então o R aqui ele passa a valer 1. 1. Só que antes de ele mostrar aqui, ele faz a divisão. 57 dividido por 10, ó, aqui, ó, pessoal. 57 dividido por 10 é 571. Dividido por 10, sobra quanto? 57. Número passa a valer 57. Correto? 57. Vamos conferir no Excel. Ver se... nem vou conferir porque é só tonteira. Isso aí, né? Então, beleza. Então, ele tem aqui 57. Certo? 57. Aqui ele está valendo 1 ainda. O R está valendo 1 do exercício anterior. 57 dividido por 10. 57 dividido por 10 é 5, que dá 50. E sobra 7. Então, o R, nesse caso, ele passa a valer 7. Correto? O R passando a valer 7, antes disso ele fez uma divisão. 57 dividido por 10, número vale quanto? 5. Aqui, ó, 5. Número ainda é menor que... Número é maior que 0 ainda? 5 é maior que 0? É. E aqui ele está valendo 7, né? Sim. Ainda é
5 ainda é maior que 0. Então, ele divide por 10. Certo? Aqui seria 0, né? Que não existe essa divisão, mas tudo bem. 5 dividido por 10, que dá 0. 5. Qual que é o quanto que sobra o último dígito? Agora é 5. Agora é 5. E 5 dividido por 10 não existe. Vai dar número menor que 1, correto? Vai dar menor que 1, então vai ser 0, porque isso aqui é um número inteiro. Então, o número inteiro ele não vai aceitar frações entre 0 e 1. Então, ele vai ser 0. O número ainda é maior que 0? Não. É Não, 0? É 0. Então, ele vem e cai fora. E aí eu consigo destrinchar isso daí. Se eu for fazer lá na linguagem C, é a mesma coisa que eu expliquei aí em cima. Certo? Tem todo o include, int, main e tal, como eu expliquei para vocês. E vem aqui, ó. Vamos falar que o número é o 57, é o mesmo número. O 57, 13. Opa, o 7 saiu aqui. Eu não vou repetir passo a passo, porque vocês entenderam as divisões anteriores. A única diferença é que eu vou ter uma variável chamada resto e a variável número, que ela vai se atualizando. Então, ó, o resto vai ser o número que eu digitei aqui, 5713. Na primeira passada, ele vai pegar o resto de 5713. Como a gente fez no exemplo anterior, ele vai pegar que número na primeira passada? O 3. O 3. E depois ele faz e armazena esse número aqui, 3. E ele faz a divisão por 10, que vai virar 571. E vai mostrar o resto, que é 3. Mostrou. Veio para cá, número ainda é maior que 0? Sim. 571 é maior que 0. Ele vem aqui novamente e faz o resto da divisão. Olha o sinal de resto aqui, ó. Fique atento a isso aqui, ó. O sinal o operador de resto na linguagem C é a porcentagem. Ele vem aqui e pega o número 1. Certo? Mostra ele aqui, só que antes de fazer isso aqui, ele faz a divisão, que vira 57. O número 57 ainda é maior que 0? Sim. Novamente, ele vem aqui, pega o resto de 57 por 10, que é 7, mostra e volta aqui. O número está valendo 5 nesse momento. Mostra o resto, que é 7, e vem aqui. O número é maior que 0? 5 é maior que 0. O resto de 5 por 10 é 5 mesmo, certo? Ele faz a divisão, que vai dar um número menor que 1. Como ele é inteiro, ele vai calcular que é 0, certo? O valor da divisão é 0. Vai mostrar o 5. Então, vai ser... o número passa a valer 0. 0. 0 é maior que 0? Não. Então, ele cai fora. Correto? Então, ele faz ele destrincha esse número. Ok? Para essa aula, o que eu quero, pessoal? Para essa aula não, né? De exercício valendo nota. Eu quero que vocês implementem esses 3 exercícios. O que é implementar? É copiar e colar. Certo? Copiar e colar o exercício. Você vai implementar esse exercício aqui. Certo? Você vai implementar esse exercício aqui. Ok? E por último, você vai implementar em C esse exercício aqui. Ok? Esses 3 exercícios que vocês vão implementar valendo nota. Quando que é para entregar isso aí, pessoal? Vou colocar lá para a última semana do bimestre. Aí eu informo no chat para vocês quando que vai ser a última semana do bimestre. Eu acho que vai ser lá para o dia 10.
ok? Eu confirmo com vocês a última semana do bimestre, dia 10 ou dia 12, se eu não me engano. O que eu quero? Eu quero esses 3 exercícios implementados. Porque na próxima aula, a gente vai fazer esse exercício aqui do dígito verificador. O exercício do dígito verificador vai ser bem parecido com esse daqui, ok? Só que tem algumas coisas a mais. E aí eu vou pedir para vocês implementarem também. E por último eu vou pedir os exercícios, alguns exercícios para vocês fazerem com while. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, o que tem que fazer agora é só Ctrl+C, Ctrl+V nesses 3 exercícios. Isso, implementar, entender o que está acontecendo, ok? Beleza? Ok. Alguém tem alguma dúvida? Que senão eu já paro a gravação da aula. Para mim tá tranquilo. Cale-se agora ou reclame no horário de atendimento. Beleza? Então, vou parar a gravação.